Talvez você esteja se perguntando aí o que o Ports Trader está fazendo aqui no canal do Danilo Zanini. Bom, eu conheci o Danilo no ano passado e a gente acabou criando uma amizade bem grande e a gente tem os dois maiores canais de trade do Brasil, né? O Danilo tem milhares de seguidores, eu também tenho um canal bem grande de YouTube, então a gente resolveu trocar conteúdos. Então, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Suriel Ports, mais conhecido como Ports Trader, e se você não me conhece, eu sou trader há 8 anos e a minha especialização é no mercado norte-americano. Mas eu, como tenho um canal também bem grande de YouTube, eu sei que muitas pessoas que me acompanham operam aqui no Brasil. Então eu resolvi criar uma aula também em parceria com o Danilo e para postar aqui no canal do Danilo. Então nessa aula eu vou te ensinar como que você faz para operar na abertura do mercado. E por que a gente escolheu esse tema da abertura? Porque eu sei que o Danilo faz uma das maiores lives do YouTube, todo dia de manhã aqui na abertura do mercado ele está operando com vocês e também tem milhares de pessoas que gostam de operar especificamente nesse horário da abertura. E nessa aula, então, eu vou te ensinar algumas das técnicas que eu encontrei ao longo desses 8 anos que eu estive já operando no mercado norte-americano e também aqui no mercado brasileiro, especificamente para a parte da abertura do mercado. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite do Danilo para poder trazer esse conteúdo para você e eu espero que ele realmente seja útil para você. Então, olha só. Eu tenho um treinamento chamado Fórmula 3x3 e basicamente a Fórmula 3x3 é uma forma de você encontrar locais de entrada, é uma forma de você encontrar pontos estratégicos para que você possa comprar ou vender qualquer ativo em qualquer mercado que tenha uma abertura. Por exemplo, o mercado brasileiro abre aqui, o mercado futuro brasileiro abre às 9 horas, então talvez uma das perguntas que você deve se fazer se você quer operar na abertura é a seguinte: como que eu faço para identificar um ponto de entrada logo na abertura do mercado? E você pode identificar um ponto de entrada utilizando a Fórmula 3x3. Eu vou te mostrar aqui como que ela funciona e como que você pode ganhar dinheiro operando nas 3 primeiras horas do dia, que na minha opinião a abertura do mercado é a melhor hora para você poder fazer day trade, porque tem muito volume, muita volatilidade, muita oscilação e com isso mais oportunidades de entrada. Então, apenas utilizando isso que eu vou te mostrar aqui nessa aula, você consegue ter muitos ganhos lucrativos. Então, basicamente a Fórmula 3x3 diz que existem 3 tipos de abertura e existem 3 tipos de movimentos que acontecem após a abertura do mercado. Se você opera em um mercado que tem uma abertura em um fechamento, que tem uma janela, um pregão para você poder operar, sempre é importante que você saiba esses 3 tipos de aberturas e esses 3 tipos de movimentos após a abertura. Se você opera como eu no mercado norte-americano, que é um mercado que não fecha nunca, que fica aberto 24 horas por dia, existe uma forma de você utilizar essa estratégia, se você, por exemplo, opera no mercado Forex, de você utilizar essa estratégia em comunhão com outras aberturas de outros mercados. Por exemplo, o mercado norte-americano ele não tem abertura, porque ele fica aberto 24 horas por dia. No entanto, tem um horário do dia específico onde o mercado norte-americano que fica aberto 24 horas por dia tem um pico de volume, que é no caso a abertura do mercado de ações nos Estados Unidos. Então, dentro das 24 horas por dia que fica aberto o mercado norte-americano, tem um momento que o mercado de ações vai abrir, que é às 9h30 nos Estados Unidos da manhã. Então, nesse horário das 9h30, a gente pode utilizar a Fórmula 3x3 como se fosse uma abertura do mercado que já está aberta 24 horas por dia. Agora, se você opera aqui no Brasil, no mini índice, no mini dólar ou no mercado de ações que tem uma abertura, você pode sim utilizar essa estratégia de uma forma bem simples. Então, olha só. A Fórmula 3x3 diz que existem 3 formas de aberturas e as 3 formas são as seguintes. Digamos que o mercado tenha feito um fechamento aqui. Digamos que aqui foi o fechamento do pregão. O tipo de abertura 1, a abertura 1 é como se fosse o mercado abrir um gap de alta. Né? Você provavelmente já deve ter visto várias vezes o mercado abrindo em gap de alta, principalmente o mini índice e o mini dólar. O segundo tipo de abertura é uma abertura em gap de baixa. Tá? O mercado fechou aqui e ele abre lá embaixo, já abre negativo. E o terceiro tipo de abertura é o mercado simplesmente abrir no mesmo lugar do fechamento. Eu confesso que é bem difícil de você encontrar algum dia onde o índice e o dólar abram no mesmo local do fechamento do dia anterior. A gente sempre tem um gap, tá? E então, na maioria das vezes, a gente vai estar utilizando a abertura 1 em gap de alta ou a abertura 2 em gap de baixa. Então, quando o mercado, seguindo a fórmula 3x3, existem 3 tipos de aberturas: abertura em gap de alta, abertura em gap de baixa ou abertura no mesmo local aonde fechou no dia anterior. Só que após o mercado abrir, existem 3 tipos de movimentos que podem acontecer após ele abrir. Então, vamos lá de novo. Digamos que aqui tenha sido o fechamento do pregão.
e o mercado tenha sido aberto em gap de alta, tá? Quais são os três tipos de movimentos que existem? Existe, por exemplo, o movimento do mercado abrir em gap de alta e continuar subindo. Existe um movimento do mercado abrir em gap de alta e fechar o gap. E existe um movimento do mercado voltar na metade do fechamento do gap, ou seja, ele abriu aqui, o fechamento foi aqui e o mercado volta na metade. Isso eu costumo chamar de pullback de gap. É uma terminologia, é uma forma de você analisar o gráfico que acontece muito nos Estados Unidos, principalmente no mercado de ações de lá, e que aqui no Brasil também acontece muito, que eu reparei que acontece praticamente muitas vezes durante a semana, que é o pullback de gap. O que seria o pullback de gap? Ele é basicamente formado com base no Fibonacci. Se você entende um pouquinho mais de day trade, você deve saber que o Fibonacci é uma ferramenta para você poder mensurar o pullback. Deixa eu te explicar. Digamos que o mercado esteja em um movimento de alta, tá? Ela está subindo. Sabe quando o mercado começa a descer e você se pergunta, puta, onde que o mercado vai parar de descer e continuar subindo? O mercado tende a parar de descer e continuar subindo na metade desse movimento. Aqui seria o Fibonacci, tá? Isso aqui se chama Fibonacci, que é a retração. E essa retração, existem duas retrações. Existe a retração de 50% e existe a retração de 61,8%. São as duas retrações do Fibonacci. Se você não sabe muito bem o que seria o Fibonacci, eu te convido a dar uma olhada no meu canal, no Ports Trader. Lá tem muitas aulas explicando o Fibonacci e também o Danilo pode dar uma moral para você também, te explicar um pouco mais sobre o Fibonacci em uma aula futura dele. Então, o mercado tende a voltar na metade desse movimento e aqui ele tende a continuar subindo. Isso aqui se chama, esse movimento de queda contra o movimento principal do mercado é o movimento de alta. Aí o mercado desce e começa a subir. Isso daqui se chama pullback, tá? E quando o mercado abre em um gap de alta, pode ser que ele volte no pullback. Só que essa tentativa, na verdade, de pullback é uma tentativa para fechar o gap. Só que ele não consegue fechar o gap, então ele volta na metade do gap, por isso que eu chamo de pullback de gap. Tá? Então, se o mercado tem um fechamento aqui e abre em gap de alta, essas são as três formas de movimento após o mercado abrir. Ele abriu em gap de alta, ele pode continuar subindo, ele abriu em gap de alta, ele pode fechar o gap, ou ele pode voltar na metade do fechamento e da abertura, no que eu chamo de pullback de gap. Beleza, isso é se o mercado abriu em um gap de alta, mas e agora? E se o mercado abre num gap de baixa? O que acontece? Acontece exatamente a mesma coisa, olha só. Se o mercado fechou aqui, teve um fechamento aqui, e ele abre aqui embaixo num gap de baixa, existem três tipos de movimentos. O mercado pode continuar descendo, o mercado pode subir e fechar o gap, ou o mercado pode voltar na metade, né, do fechamento e da abertura, no que eu costumo chamar de pullback de gap. Só que saber que o mercado pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode subir, pode descer, é muita teoria, né? Eu vou te mostrar como que você faz literalmente para identificar para que lado que o mercado vai ir. Porque quando o mercado abre ou em gap de alta ou em gap de baixa, só existem esses três movimentos que vão acontecer, tá? Então a pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte: qual lado o mercado vai ir quando ele abrir? Será que ele vai continuar subindo se ele abrir em gap de alta? Será que ele vai tentar fechar o gap? E isso é respondido através de uma análise secundária que eu vou te mostrar aqui através da fórmula 3x3. Tá? Então, olha só. A outra forma de abertura é a seguinte: o mercado fechou aqui, o mercado abriu no mesmo lugar e tem três tipos de movimentos. O mercado vai subir, vai descer ou vai continuar no mesmo local onde ele teve o fechamento. Só que como que a gente faz então para saber para que lado que o mercado vai ir? É importante que a gente leve em consideração algumas coisas muito importantes, porque tudo isso daqui é obviamente um planejamento antes do mercado abrir, que eu acho que o Danilo já deve ter falado para você, que é muito importante que a gente, traders profissionais, traders de elite, traders que vivem de bolsa de valores, a gente não senta a bunda na cadeira na hora que o mercado abre. A gente já está, antes do mercado abrir, fazendo todo o nosso planejamento para que aí sim a gente consiga trabalhar com certas estratégias para que o mercado abra e a gente não seja pego de surpresa, para que a gente já esteja preparado dentro de um cenário tecnicamente que já aconteceu várias vezes, para que a gente possa saber o que vai acontecer. Então, se o mercado ainda não abriu, a gente já sabe que ele pode abrir em gap de alta, em gap de baixa ou de repente abrir no mesmo lugar que ele fechou, certo? Então, se antes do mercado abrir a gente já está com esse planejamento, esses três tipos de abertura, quando o mercado abre, a gente simplesmente começa a trabalhar com eliminação. Porque basicamente a fórmula 3x3, que são os três tipos de abertura com os três tipos de movimento, a fórmula 3x3, ela serve para você fazer eliminação. Ela serve para você simplesmente
identificar o que aconteceu no primeiro candle do dia, porque é no primeiro candle, quando o mercado abre, que a gente vai saber se abriu um gap de alta. Então, no primeiro candle do dia, a gente já começa a eliminar tudo que a gente fez. Então, antes do mercado abrir, a gente vai estar fazendo um planejamento. Se o mercado abrir em gap de alta, o que a gente vai fazer? Se o mercado abrir em gap de baixa, o que a gente vai fazer? E se o mercado abrir no mesmo local do fechamento, o que a gente vai fazer? E a partir daí que a gente começa a fazer o nosso planejamento e simplesmente quando o mercado realmente efetivamente abre, a gente faz a eliminação. Abriu em gap de alta, obviamente que eu não vou utilizar o planejamento que eu fiz se ele abrisse em gap de baixa. Então a gente só foca na abertura no gap de alta. Existem 3 coisas importantes que você deve saber para você se planejar quando o mercado abrir e você saber para que lado que ele vai ir. Tá? Primeira coisa que é importante é o seguinte. A maioria dos mercados que abrem em gap, eles tendem... Tá errado aqui, eles tendem... O mercado tende a fechar o gap, seja no mesmo dia, seja num dia seguinte ou na semana seguinte, mas é fatal. O mercado que abre em gap, se você não sabe, talvez eu esteja indo muito rápido aqui, se você não sabe o que é um gap, é esse espaço vazio que tem. Então, por exemplo, se o mercado fechou aqui no dia 13 de janeiro, ele fechou aqui, foi o fechamento. No dia 14, ele abre aqui em cima, isso daqui, esse espaço vazio aqui, se chama gap, beleza? O gap é o espaço vazio. Então, assim, na maioria das vezes, o mercado tende a fechar os gaps, tá? Seja no mesmo dia, seja no dia seguinte, ou seja, talvez nos próximos dias. Mas a maioria dos gaps são fechados. Então, quando o mercado abre em gap, a gente sempre vai ter um viés de fechamento. Então, a gente sempre vai ter um olhar procurando para esses movimentos aqui. O movimento de pullback de gap ou movimento de fechamento de gap. Tá? O movimento de fechar o gap ou movimento de pullback de gap. A gente sempre vai ter esse olhar procurando esse tipo de movimento. E a gente vai conseguir identificar isso através do que eu costumo chamar de estrutura de mercado. Tá? Por exemplo, se o mercado está em um movimento de alta, tá em uma tendência de alta, em movimento de alta, o mercado só está movimentando para cima porque ele tem uma estrutura de alta. Isso daqui é uma estrutura de alta. Tá? É impossível que o mercado suba se ele não tiver isso daqui. O que é isso daqui? É um fundo mais alto do que o outro e um topo também mais alto do que o outro. Tá? Isso daqui é uma estrutura. Porque olha só, se ele não tiver isso daqui, ele não vai subir. Olha, por exemplo, aqui. Ó. Se o mercado tiver somente um topo, um fundo mais alto que o outro e não tiver o topo, ele vai estar formando aqui em cima uma resistência e possivelmente vai começar a descer. Tá? Então é importante que ele tenha tanto o topo quanto o fundo mais alto para continuar subindo. Da mesma forma, o mercado que vai descer, ele não consegue descer se ele não tiver uma estrutura de baixa. Pensa numa estrutura como se fosse uma escada, tá? Uma escadinha de baixa. Então ele precisa disso daqui para continuar descendo. Então pensa comigo, se o mercado, por exemplo, só sobe quando ele tem uma estrutura de alta, se por exemplo o mercado abre em um gap de baixa, e de repente lá embaixo começa a demonstrar uma estrutura de alta, eu sei que o mercado vai subir. E ele pode subir para o pullback de gap ou talvez para fechar o gap. Deixa eu te mostrar. Estruturas então seria o nosso segundo ponto. A gente vai localizar essas estruturas em locais estratégicos. Pensa comigo aqui. Se o mercado no dia anterior ele teve essa movimentação, ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu e aí fez o fechamento aqui. Se no dia seguinte o mercado abre em gap de baixa, digamos que o mercado abriu aqui em gap de baixa, qual é o tipo de planejamento que a gente vai estar utilizando? Obviamente que se o mercado no dia seguinte abriu aqui embaixo, a gente vai traçar essas linhas lá para frente, certo? Isso aqui vão ser nossas linhas de suporte, correto? Então, a primeira coisa que você deve fazer para começar a se planejar para o dia seguinte é traçar todas as linhas de suporte, resistência e pontos importantes do dia anterior, projetar elas lá para frente, da mesma forma aqui em cima, a gente vai projetá-las lá para frente. Então, aqui quando o mercado abre em gap de baixa, por exemplo, em um local que tecnicamente é um local estratégico de suporte, e aqui nesse local estratégico de suporte ele começa a demonstrar uma estrutura de alta, e aí você tem um ponto fatal de entrada. Você sabe que o mercado está botando uma estrutura de alta que faz ele subir em um local onde é um suporte e a partir daí a gente pode aguardar o fechamento pregão ou quem sabe um pullback de gap. Então, para resumir, funciona assim. O mercado ele
tem tipos de aberturas e tipos de movimentos após a abertura. Tá? A gente sabe que o mercado ele pode abrir em gap de alta, em gap de baixa, ou ele pode simplesmente abrir no mesmo lugar aonde ele fechou no dia anterior. Esses são os três tipos de aberturas: gap de alta, gap de baixa ou no mesmo lugar. Além disso, você também tem o movimento após a abertura, beleza? Então, o movimento após a abertura. Se ele abriu em gap de alta, por exemplo, existem três movimentos. O movimento 1 pode ser o mercado continuar subindo, o movimento 2 pode ser o mercado cair para fechar o gap e o movimento 3 pode ser o mercado voltar na metade desse fechamento do gap e parar no meio, que é o que a gente chama de pullback de gap. Se o mercado, por exemplo, abre lá embaixo, um gap de baixa, fechou aqui, abriu aqui embaixo, existem três movimentos. Ou ele vai continuar descendo, ou ele vai fechar o gap, ou ele vai voltar na metade do gap, tá? Como que a gente faz para identificar o tipo de movimento que o mercado vai seguir após ele abrir? Para que a gente possa identificar isso, a gente vai estar utilizando, vai levar em consideração duas coisas. Primeiro, estrutura. O que seria estrutura? Para que o mercado comece a subir, para que o mercado esteja em um movimento de alta, ele precisa ter uma estrutura de alta, que significa topos e fundos mais altos, tá? Uma escadinha de alta. Para que o mercado desça, ele precisa ter uma estrutura de baixa, que é topos e fundos mais baixos. Então, por exemplo, se o mercado abre em gap de alta e demonstra uma estrutura de alta, com topos e fundos mais altos, a gente sabe que possivelmente o mercado vai continuar subindo nesse gap de alta. Se o mercado abre em gap de alta e demonstra uma estrutura de baixa, com topos e fundos mais baixos, possivelmente a gente vai fechar o gap ou vai voltar no pullback de gap. Da mesma forma, se o mercado abre um gap de baixa e demonstra uma estrutura de baixa, pode ser que o mercado continue subindo. Se o mercado abre um gap de baixa e demonstra uma estrutura de alta, pode ser que o mercado volte para fechar o gap ou volte na metade do gap. Então, estrutura é uma coisa muito importante que você foque sempre quando o mercado abrir. Só que tem uma coisa muito importante. A estrutura ela não deve aparecer em locais aleatórios. Ela deve aparecer em locais estratégicos. O que seria locais estratégicos? Seria a gente pegar a informação que a gente tem para a esquerda. Quando você está olhando o gráfico, a nossa pergunta que a gente deve estar sempre se fazendo é a seguinte: para onde que o mercado vai ir? Só que esse mercado vai ir é o mercado para a direita, é o mercado que ainda vai acontecer. Para a esquerda, a gente tem muita informação no gráfico. E essa informação ela deve ser projetada para a direita. Tá? Essa informação são os fundos, os topos, os suportes, as resistências. Por exemplo, se o mercado teve essa movimentação, fez um fechamento aqui, a gente teve todos esses locais aqui importantes. Então a gente vai traçar isso para a direita e começar a jogar esses níveis importantes para a direita, para o futuro. Para caso o mercado abra próximo desses níveis e demonstre sinais de entrada, aí a gente vai ter tanto o sinal de entrada como também ele acontecendo em um ponto estratégico do gráfico, tá? Então, resumindo, mais uma vez, vamos resumir da forma mais simples possível, porque a forma que eu gosto de ensinar as pessoas é sempre aquela mais simples, sem complicar. Existem três tipos de aberturas no mercado. O mercado pode abrir em gap de alta, gap de baixa ou no mesmo lugar. Show? Eles têm três tipos de movimentos após o mercado abrir, e é por isso que se chama a fórmula 3x3. Três tipos de abertura, três tipos de movimentos. As aberturas a gente já dominou. E os movimentos? O mercado pode, em um gap de alta, continuar subindo, pode, em um gap de alta, fechar o gap, ou pode, em um gap de alta, vir na metade do gap, que é o que a gente chama de pullback de gap. Esses são os três tipos de movimentos. Se o mercado abre em gap de baixa, quais são os três tipos de movimentos? Pode continuar caindo, pode fechar o gap, ou pode voltar na metade do gap. Tá? E qual que é a terceira forma de abertura? O mercado abrir no mesmo lugar que fechou. O que pode acontecer? Quais são os três tipos de movimentos? Continuar indo para o lado, ou seja, continuar lateralizado, consolidado. Outra forma de abertura é subir. Outra forma de movimento após a abertura é subir ou descer. Beleza? Fórmula 3x3. Então a gente vai estar sempre fazendo esse planejamento. Se abrir em gap de alta, o que pode acontecer? Se abrir em gap de baixa, o que pode acontecer? E a gente vai saber o que pode acontecer através das estruturas e através dos locais estratégicos da onde o mercado abrir. Se o mercado, por exemplo, abre um gap de alta próximo de um nível de resistência, a gente sabe que é um bom sinal de venda. E se unido a esse nível de resistência aparece uma estrutura de baixa, com candles vermelhos de força, etc., a gente sabe que ali é um ótimo lugar para a gente vender. Então, assim, eu sei que o Danilo faz muita live na abertura do mercado, nas horas iniciais do dia. Se você gosta de operar na abertura do mercado,
Utilize isso daqui em união com os tipos de estratégia que o Danilo já utiliza, que com certeza você vai ter muito mais lucro. Então, mais uma vez, eu te convido a também dar uma olhada lá no meu canal do YouTube. Vou deixar aqui também um convite para você que eu estou fazendo um treinamento online e gratuito chamado Projeto Renda Extra. E no Projeto Renda Extra, eu estou te ensinando a começar do zero, com pouco dinheiro, e como ter uma renda extra de 2 a 5 mil reais por mês. Se você não sabe, eu tenho mais de 12.369 alunos, né? Que já fizeram algum treinamento comigo, já fizeram algum intensivo comigo e que hoje estão tendo uma renda extra, estão tendo resultados com consistência, resultados como esse que você está vendo agora. Então são muitos alunos que me seguem e se você quer ter a chance de aprender um pouquinho mais comigo, principalmente dentro do Projeto Renda Extra, que é 100% online e 100% gratuito, eu te convido então, vou pedir para o Danilo deixar um link aqui embaixo de inscrição para o projeto para que você possa participar gratuitamente desse treinamento e aprender a ter uma renda extra através da Bolsa de Valores. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, eu espero vocês também lá no meu canal do YouTube. Valeu Danilo, valeu pelo convite.